Olá, aula de matemática hoje, né? Sexta-feira, aquela aulinha um pouquinho menor, porque depois a gente tem também a aula de português com a contação de história com a Pro Amanda, que tá cada vez mais legal, né? A Pro gostaria de aproveitar o espaço e dar os parabéns para a professora Amanda, que ela tem se superado a cada dia, assim, a Pro fica naquela esperança, Pro espera a semana inteira para ouvir a história que a Pro Amanda vai contar. A Pro gosta muito de contação de histórias e a professora Amanda tá fazendo isso assim de um jeito extremamente maravilhoso. A Pro fica encantada. Eu espero que vocês estejam também aproveitando esse momento de contação de histórias que tá sendo lindo, assim, fascinante mesmo. Mas na aulinha de matemática de hoje, nós vamos continuar com as medidas de tempo. As atividades da apostila lá vão ser relacionadas ao relógio, né? A gente viu na aulinha passada que para a gente medir o tempo, a gente usa algumas medidas. O dia, a hora, o minuto e o segundo. A gente sabe que o dia, ele é dividido em 24 partes iguais. Cada partezinha dessa a gente chama de horas. A palavrinha horas, ela pode ser abreviada pela letrinha H. A gente divide a hora em 60 partes iguais também, que são os minutos, que pode ser abreviado pela letrinha M. E a gente também pode dividir os minutos em 60 partes iguais, que são os segundos, que pode ser abreviado também pela letrinha S. Por isso foi inventado o relógio, né? Para medir de uma forma mecânica, né? Exata, as horas do dia, o tempo do dia, né? Então, uma hora tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos, certo? Se a gente falar em meia hora, se uma hora tem 60, meia hora tem 30 minutos. Se a gente falar um quarto de hora, um quarto é a quarta parte. Então, se a gente dividir 60 por 4, um quarto de hora são 15 minutos, certo? E como que a gente faz para olhar a hora no relógio, então? A gente sabe que o ponteiro pequeno, aquele ponteirinho menor, ele marca as horas. Para onde ele estiver apontado, é a hora, certo? E o ponteiro maior, ele marca os minutos. Tem relógio que tem aqueles ponteirinhos pequenininhos, aqueles risquinhos pequenininhos entre os números. E mais ou menos dá para a gente contar os risquinhos para saber quantos minutos são. Mas também tem um outro jeito, né? A gente usa a tabuada do 5. A gente vê mais ou menos em qual número que ele tá. Por exemplo, se o ponteiro pequeno estiver no 4, eu sei que são 4 horas. E se o grande estiver no 7? Não são 4 e 7, né? Eu tenho que pensar 7 vezes 5, porque ele é dividido de 5 em 5 ali para ficar mais fácil para a gente saber a hora. 7 vezes 5 é 35, então são 4 horas e 35 minutos. Ah, mas e se tiver um pouquinho depois do 7, naqueles pequenininhos? Aí eu vejo quantos daqueles pequenininhos que o ponteirinho tá. Se é só um, é 36. Se é no segundo, 37. Se é no terceiro, 38. Se é no quarto, 39, certo? Se é quase chegando no 8, né, que daí vai ser 40, então eu já sei que é 39, certo? Se o ponteiro grande estiver no 12, eu sei que é uma hora exata. Por exemplo, o pequeno está no 5 e o grande está no 12. São exatamente 5 horas. O pequeno está no 10 e o grande está no 12. São exatamente 10 horas. Se o pequeno está no 5 e o grande está no 3, por exemplo, que horas são? 5 e 15, porque 3 vezes 5 é 15, certo? Esse é um jeito bem tranquilo de a gente saber as horas, né? Lembrar da tabuada do 5.
Se tiver lá no 11, 11 vezes 5 é 55. Tem gente que diz, ah, mas a tabuada vai só até no 50. Não, a gente geralmente trabalha até no 10, né? Mas ela segue, 11 vezes 5 é 55, quando tiver lá no 11, certo? A atividade que vocês vão fazer hoje é para identificar as horas do relógio e depois vocês vão colocar também em ordem, né? As atividades que as pessoas, vocês vão comentar ali as atividades que as pessoas estão fazendo em cada horário, certo? Bom trabalho para vocês!